Olá, turma, nós vamos iniciar as nossas aulas que vai configurar a nossa terceira unidade em História. E a gente vai trabalhar a colonização do continente americano em si. Então, o continente americano foi colonizado aí por diversos povos europeus e a gente vai ver sobre a América Espanhola, a América Inglesa, a América Portuguesa e a gente vai explorar o contexto, né, da descoberta, como é que se deu essa descoberta entre aspas, né, na verdade, você vai saber por que entre aspas, e a natureza dos primeiros contatos, como é que foi aí essas diferentes sociedades entrando em contato com os povos nativos aqui nas Américas. E aí depois a gente vai ver aí o contexto da conquista europeia, a tentativa aí de resistência dos nativos, né, daqueles que já moravam aqui na Terra das Américas, e todas as estratégias utilizadas aí pelo exército europeu para subjugar esses povos do continente americano. E por fim, veremos o contexto da colonização e a gente vai analisar aí as características políticas, econômicas, sociais e culturais que vão marcar a implantação desse modelo de dominação europeia sobre, sobre a América, tá? Mas eu pergunto a vocês, por que é que o território americano despertou o interesse das sociedades europeias? Fica atento para a gente saber por que é que aqui era interessante. A gente sabe que o continente americano, né, tinha aí, primeiramente, a questão dos metais preciosos, né, que todos os europeus ficaram de olho nessa questão, e mais tarde as extensas terras para a produção agrícola e o desenvolvimento da pecuária, tá? Então, é esse o motivo inicial dessa exploração. E aí a gente vai, né, para trabalhar a América Espanhola. Então, essa primeira aula a gente vai focar na América Espanhola, né, como é que foi aí essa questão da Europa e o Novo Mundo, como se deu a conquista, né, o sacrifício aí nessa relação com os povos nativos, como é que foi a administração, podemos dizer, hispano-americana. Quando a gente diz hispano, é porque vem de espanhol, né? Como é que foi criado assim esses órgãos coloniais para administrar essa sociedade americana colonizada pela Espanha? Como é que se deu aí essa sociedade colonial hispano-americana e a economia a economia da Espanha aqui baseada no que foi explorado no continente americano pelos espanhóis. Então, do ponto de vista, né, histórico para estudiosos e especialistas, né, a chegada dos espanhóis ao continente americano marca aí o início da ocidentalização do mundo, né, porque os espanhóis foram os desbravadores aí, os primeiros a trazer aí toda essa cultura e difundir para essa parte ocidental. E aí a gente pensa os primeiros contatos dos povos europeus com os povos que já habitavam aqui, né? Como uma mistura de espanto, de hesitação, de surpresa e muitas dúvidas, porque é um encontro com o desconhecido, né? Quando você conhece uma coisa nova, você não se espanta, porque é uma coisa desconhecida para você. Então, povos de culturas, hábitos e valores diferentes, né, se reconheciam ali num primeiro momento em suas diferenças em si. Então, para os espanhóis, o continente era um paraíso, só que cercado aí por seres exóticos, né? Seres que não era do costume dos europeus. E os propagadores da fé cristã, que eram os europeus, né, que eram esses espanhóis, chegavam aí trajando aquelas indumentárias de aço, né? Então, quando eles chegaram, os povos nativos aqui da parte da América que foi colonizada pelos espanhóis pensaram que estava lidando aí com deuses das antigas profecias dos seus povos, né? Então, a gente vai ter aí um marco, né, de vários momentos, né, da Europa com o Novo Mundo. E o Novo Mundo a gente se refere ao continente americano. A gente vai ter o momento do encontro, que começa em 1492, que vai até 1494. Daí em diante já é o processo de conquista, até 1541, que daí em diante já é o processo de colonização, até a média de 1815. Então, a viagem que vai trazer Colombo ao continente americano, ela vai ser oficializada aí pela capitulação de Santa Fé, né, que é um tipo de tratado que vai ser assinado pelo navegante genovês, que é Cristóvão Colombo, e pelos reis Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que foram os importantes reis que investiram aí
né, nessa expansão marítima, que foram as grandes navegações que a gente já estudou lá atrás nas outras unidades, a gente já viu como foi o processo da grande navegação. Então, além do cargo de almirante aí, de uma esquadra de 3 caravelas, ou seja, uma esquadra pequena, porque foi apenas para conhecer inicialmente, Colombo, ele adquiriu para si, né, e para todos os seus herdeiros, ou seja, aqueles que viessem depois dele, o título de vice-rei, né? Então ele já tinha aí o título de vice-rei das terras que ele iria encontrar. Ele seria nomeado aí governador de ilhas e terras que ele viesse a descobrir, e possuiria aí a 8ª parte do comércio e a 10ª parte dos metais preciosos que ele iria encontrar nas terras que ele ia explorar. Então, a expedição foi financiada, como eu falei, pelo governo espanhol, né? Banqueiros florentinos, e parte aí, né, do Porto de Palos em 1492, e aí vai chegar na região onde hoje pertence ao Caribe, né, que foi a ilha de São Salvador. Aí a expedição chega também à ilha de Cuba, de Hispaniola, que são as atuais República Dominicana e República do Haiti. Aí Colombo retorna ao continente, então, com uma esquadra de 17 navios. Porque primeiro ele veio conhecer e depois ele traz aí 17 navios e 1.500 tripulantes, né? Então, nessa segunda viagem, quando ele já chega aí na região do Caribe, né? E na região do Porto Rico, Jamaica. O irmão dele, Bartolomeu Colombo, vai fundar a ilha de Hispaniola, né? Que mais tarde vai ser a cidade de Santo Domingo. E aí, em outras 2 viagens posteriores, Colombo ele chega a novas regiões, como os territórios de Honduras e Panamá. Então, todas essas regiões, quando Cristóvão Colombo chegou, já tinha pessoas nela. Então, já tinha os povos ameríndios, né? Os povos que habitavam todas essas regiões. Quando a gente, né, estudou os povos pré-colombianos, a gente viu lá, né, os astecas, os maias, os incas. Então, todos esses povos já habitavam essas regiões. Então, por isso que o termo descoberta, eu falei que era entre aspas, porque não era uma descoberta, já que as terras já existiam, mas a terra agora foi apresentada aos povos europeus. É por isso que o termo descoberta vai ser aí, de certa forma, criticado. Então, após toda essa fase inicial aí, né, do encontro entre essas populações nativas, né, que já estavam aqui no continente, e os europeus, né, é fruto aí de todas essas viagens de Cristóvão Colombo para o chamado Novo Mundo. Então, assim, ele foi iniciando um processo que a gente chama de processo de conquista. Então, depois desse encontro, a gente tem a etapa da conquista, que é o segundo momento. E esse período vai ficar marcado com a atuação dos adelantados, que eram os espanhóis que recebiam aí os direitos de explorar a metrópole, né, de explorar aí todas as regiões recém-conquistadas. Então, eles se dedicavam aí na questão dos metais preciosos. E a galera europeia, quando chegou aqui, teve uma posição muito etnocêntrica, né? Eles se consideravam superior, né? Ele determinava aí as relações como seriam a partir do seu tom de superioridade. Naquele momento ali, eles desprezaram a relação de alteridade. Alteridade quer dizer o princípio de interação com o outro, né? Um equilíbrio na interação com aquele que você está conhecendo. Então, os adelantados, né, que eram esses espanhóis exploradores aí, eles praticaram, né, nas primeiras décadas o genocídio, né, mataram aí grande parte da população nativa. Existiam 60 milhões de nativos e com o tempo foi reduzido aí para 8 milhões. Um século e meio depois foi reduzido para 8 milhões. E aí tinha armas de fogo, né? O processo de conquista também foi doloroso para os nativos, morreram muitos. As doenças trazidas como tuberculose, varíola, salmonela e por aí vai, como eu digo sempre, né? A conquista do Império Azteca, né, foi uma conquista bastante conflituosa. A gente tinha aí o adelantado Hernán Cortés, que era o que explorava, né, essa região aí e conquistou a região do Império Azteca. O Império Azteca, né, dentro da América, vai ser um império aí que vai descender de tribos nômades que veio lá da região que pertence hoje aos Estados Unidos, migraram para a região do Vale do México, né? Seriam eles os astecas ou chamados mexicas, né? Eles criaram aí as chamadas chinampas, que é tipo as ilhas lá no lago Texcoco, e aí essas ilhas vai dar origem aí à cidade de Tenochtitlan. Então, é na cidade de Tenochtitlan
né, que eles se fixam, os povos astecas, né, eu tô falando aí da questão da antiguidade, e eles tinham um imperador, né, que para ele era um chefe político, mas também um ser divinizado que eles chamavam de Tatluani, né, e nesse período aí era o imperador Montezuma. Então, os povos astecas, eles acreditavam, né, que uma certa divindade deles iriam retornar depois de um ciclo de 52 anos, e a chegada de Hernán Cortés, do espanhol Hernán Cortés, coincidiu com a profecia da chegada dessa divindade. Então o povo inicialmente ele foi bem receptível com Hernán Cortés, né? O imperador Montezuma recebeu de bom grado. Então Hernán Cortés desembarcou aí na península de Yucatán, trouxe com ele 500 homens, 11 embarcações, e essa cidade, essa península de Yucatán, né? Onde eles desceram. Posteriormente, eles se instalaram, né? Ficaram aí na cidade de Sempoala, que tinha lá os Totonacas. Totonacas eram os povos que eram subordinados ao governo do imperador Montezuma, né? E pagava altos impostos. Então, Hernán Cortés ficou de olho porque já tinha algo ali, né? Que esses Totonacas tinha contra o imperador Montezuma. Então ele vai se aproveitar disso, ele vai se aproveitar dos povos nativos, né, que sofria, né, com o imperador, que sofria aí muita cobrança de impostos, né, muita rigorosidade. Tem também os guerreiros de Tlaxcala, né, que quando perdiam, quando perdiam qualquer conflito de guerra ali, eles eram sacrificados nos rituais religiosos dos sacerdotes dos astecas. Então a gente também tem os Tlaxcala e os Totonacas aí já que tem já tem eles consentimento contra o imperador Montezuma. Então Hernán Cortés vai aproveitar isso, vai usar o apoio de uma indígena Malinche, né, para poder usar ela como tradutora para ele. E aí, Hernán Cortés vai começar a perceber uma rivalidade entre os povos nativos e ele vai se aproveitar disso, como eu falei. Então, ele vai iniciar aí o processo de conquista. Então, ele conquistou vários militares, né, dos Totonacas a favor dele e também apoio militar do Tlaxcala. E aí, o que é que eles vão fazer? Eles vão fazer o primeiro confronto aos povos astecas, né? Eu tô falando dos povos astecas contra os povos astecas, mas eu tô falando dos astecas que estavam do lado de Hernán Cortés contra os astecas que ainda eram fiéis ali ao imperador Montezuma. Então, Montezuma perde no primeiro confronto. 8 meses mais tarde, ele tenta de novo aí, com as armas de fogo, com os canhões e espingardas, mas os astecas ficaram resistentes. Só que aí, depois de meses, né, em 1521, é que os astecas vão ser obrigados a se render aos espanhóis. O Império Inca já vai ser conquistado pelo adelantado chamado Francisco Pizarro, que era um explorador espanhol, né? Quando eu chamo de adelantado, vocês lembram, né? Que é aquele espanhol que recebe aí o poder de explorar nessas terras. Então a gente tinha também aí nas Américas o Império Inca, né, que é chamado os Filhos do Sol aí, que sucederam vários povos na Cordilheira dos Andes, e o governante Inca, ele tinha o título de Sapa Inca, né, respeitado, adorado também, divinizado, e no momento que Francisco Pizarro chega, né, quando os espanhóis chegou nessa região, o Império Inca estava vivendo um conflito com os filhos do recém-falecido imperador. Então, o imperador Huayna Capac morreu, e os filhos dele, Atahualpa e Huáscar. Atahualpa é um e Huáscar é outro, tá? Eles estavam em guerra, né? Estavam brigando pelo poder, os dois. E enquanto eles estavam brigando, chega Francisco Pizarro, né? Ele ficou aí na região do Panamá desde 1510 e aí ele vai ser responsável por essa conquista em 1532 do Império Inca. Ele recebe, né, esse direito de empreender esses povos incas militarmente, e aí ele tinha todo o objetivo dele traçado e ele vai lá, né? Só que nessa estabilidade, nessa briga aí de Atahualpa contra o Huáscar, né? O Huáscar, ele é morto, Atahualpa vence, e aí após derrotar as tropas do irmão Huáscar, Atahualpa ele vai ser convidado aí para um encontro com Francisco Pizarro, né? E aí quando ele vai para esse encontro aí nas montanhas Cajamarca, né,
perto da cidade de Cusco, que era a capital do Império Inca. Ele vai lá e aí as tropas espanholas vão pegar aí de surpresa e sequestrar o novo imperador Atahualpa. Então, ele é sequestrado, né? Mesmo ele tendo oferecido ouro, prata aí pela sua liberdade, os espanhóis vão assassinar ele, né? Vai assassinar e os espanhóis, já que estavam em grande vantagem militar, vai efetivar aí a sua conquista de maneira aparentemente fácil, né? Quanto à questão da organização da administração, porque claro que tudo aquilo que vai ser explorado, né, tem que ser organizado de certa forma. Então, a Espanha, né, ela organizou a administração com órgãos metropolitanos e também com órgãos coloniais, né? Órgãos que ficavam lá na Espanha controlando a região americana aqui e órgãos que ficavam aqui nas próprias colônias da Espanha. Então, a Espanha ela vai criar, né, a casa de contratação, né, que vai ficar ali na Sevilha, né, e vai regular todo o comércio entre a Espanha e todas as suas regiões coloniais. Das colônias, mandava para a metrópole todo o produto agrícola que plantava aqui, né, o trigo, tabaco, açúcar, plantas, ervas medicinais e todas as riquezas também encontradas aqui. E da metrópole importava para as Américas, ou seja, as Américas recebiam manufaturados, tecidos, bebidas, ferramentas, né, equipamentos que precisava para exploração. Então, tudo isso as colônias recebiam da metrópole. Era a função dessa casa de contratação, né, fiscalizar também e assegurar que os produtos que fossem para lá e para cá, né, da metrópole para a colônia, da colônia para a metrópole, estivessem em segurança. Tá entendendo aí, né, gente? Vamos lá. Então, 2 vezes por ano, né, para promover aí essa exportação e importação, partia de vários portos ali na Espanha uma frota com destino aos portos americanos. Então, ia para Havana, Veracruz, Cartagena, Porto Belo. Então, era transportado tudo aquilo que as colônias precisavam de equipamentos e manufaturados que era produzido na metrópole para a sustentabilidade das colônias. E claro, né, que foi cheio, não volta vazio. Então, todas as riquezas exploradas era colocado aí em determinados galeões para retornar para a metrópole. Então, a metrópole também criou outro órgão, né, além dessa casa de contratação, era chamado Supremo Conselho das Índias. E isso aí era supremo, então era uma coisa muito, muito, muito forte, né? Muito centralizadora. Era uma administração muito forte. Era aí que se discutia as leis, né, relacionadas às colônias. Qualquer coisa podia ser de parte religiosa, civil, militar, né, até comercial. Tudo era resolvido nesse Supremo Conselho das Índias. Nesse Supremo Conselho das Índias também, né, podia nomear funcionários, bispo, mandar bispo para as colônias, defendia o território das colônias, né, administrava aí o comércio. Então tudo era feito a partir desse Supremo Conselho das Índias. Inclusive, em 1542, esse Supremo Conselho das Índias ele cria leis para que impeça o regime de escravidão aos indígenas, né? Só que isso na efetividade não funciona de maneira nenhuma e a gente sabe. Então a gente vai para a administração, né, dos órgãos coloniais agora, que serão instituídos os vice-reinos e as capitanias, né? Vai criar essas unidades administrativas aí dentro das colônias. Os vice-reinos eram um tipo de instituição de competência administrativa e judiciária, né, onde ficavam as regiões de maior exploração aí de riquezas coloniais. E aí os vice-reinos é quem controlava toda essa exploração, né, mineradora, né, administração regional e também todo o processo de catequese, né, que é o processo de civilização aí a partir da religião. E as capitanias gerais vão ser as unidades administrativas aí, né, que tinham uma relevância militar, né, que trabalhava com a segurança contra piratas, contra saqueadores, principalmente ingleses, né, que a coroa inglesa vivia aí de olho, né, para poder tomar, e contra rebeldes, porque a gente também vai ter aí
os nativos que não receberam tudo dos espanhóis de bom grado, não. Se rebelaram contra os espanhóis e aí eram as capitanias gerais que cuidavam dessa segurança e dessa luta contra os nativos, que eram lutas sucessivas. Dentro dessas capitanias gerais vão estar as audiências. As audiências, quando estava lá na metrópole, elas eram tipo tribunais de justiça. Então, é como se fosse uma transferência dessa autoridade jurídica aqui para os vice-reis, né? Para aqui, para as colônias. Então, os juízes da audiência, né? Dessas audiências, eles podiam promover aí leis, fiscalizar leis, elaborar leis, nomear funcionários, né? Para a administração do território. Abaixo dessas audiências vão estar os cabildos, né, que vão ser os órgãos aí para assegurar a administração local. Os cabildos eram bastante importantes, era como se fosse as câmaras municipais, tipo a Câmara de Vereadores, né, que tem em Cachoeira. Os cabildos eram dirigidos aí pelos alcaides, pelos corregedores também, né? E internamente eram compostos aí de 4 a 12 regedores. E ao longo de todo o processo de colonização, os cabildos vão ser único lugar, único espaço para poder para poder exercer um poder local, né? O único espaço permitido pela Espanha, pela coroa espanhola. E aí é por isso que quando a coroa vai estar aí impedindo o livre comércio dos produtos, quando a coroa vai estar cobrando altos impostos, né? Impostos elevados da colônia, o cabildo vai ser o lugar de porta-voz, né? Dos protestos contra esses abusos da coroa. Do ponto de vista religioso, a gente vai ter aí a colonização se empenhando para atacar todos os símbolos de tradições indígenas, porque eles acreditavam que os indígenas, né, não tinham uma religião, que a religião, né, que existia mesmo era o cristianismo, que era dos europeus. Então, a colonização fazia aí uma ideia de superioridade, como eu já falei, então trazia um projeto civilizatório para civilizar a população através da religião. E aí por isso que a igreja congregava os indígenas aí em comunidades de aldeias chamadas reduções. Então, essas ordens religiosas, as dominicanas, as jesuíticas, eram responsáveis pela educação, né, da colônia, de todos os colônios aqui, principalmente nesse processo de catequese dos nativos. E aí por isso que se instituiu colégios, universidades, e todos eles frequentados pelos membros da elite colonial. Então, a igreja, ela controlava o cotidiano das pessoas, né? Controlava aí a política, a economia local nas colônias, e a igreja, ela temia que todo o pensamento da reforma protestante, que a gente estudou, todo o pensamento dessa reforma protestante viesse para que essas ideias chegassem nas colônias. É por isso que a igreja, né, dentro das colônias, ela controlava e adotava aí medidas como o Tribunal da Inquisição, que reprimia aí, né, todos os comportamentos e práticas consideradas como subversivo ou consideradas pecaminosas, né, feitas pelos hereges, que eram os pecadores, que a igreja chamava assim. Então o Tribunal da Inquisição era que julgava e condenava as pessoas nas colônias. E também o Index Librório Proibitório, que era a proibição de se comercializar ou até de fazer leituras, né, de outros livros que não fosse a Bíblia e mediada pela igreja. E vamos falar da sociedade, que é essa pirâmide maravilhosa, azulzinha, que vocês estão vendo aí na tela. A pirâmide social, no topo vai estar quem? A elite colonial, que é todos aqueles espanhóis, né, que mandavam, desmandavam aí, que eram os chapetones, né, funcionários espanhóis, que eram nomeados aí pelo Supremo Conselho das Índias e eram transferidos de lá para cá. Os crioulos eram seus filhos, né? Os filhos dos espanhóis que eram nascidos aqui na colônia, entendeu? Então, quem vinha de lá eram os chapetones. Então, os filhos dos chapetones eram os crioulos. Então, os filhos dos espanhóis nascidos aqui, que era um grupo social muito rico, e eram proprietários de minas, de terras, e também faziam parte das elites coloniais. Já nas camadas populares, a gente vai ter aí os mestiços, né? Porque os espanhóis vão se misturar aqui com os nativos, né? E vão ter um relacionamento assim, vão ter filhos que são os mestiços. Eles eram habitantes livres
e se dedicava aí ao artesanato e ao pequeno comércio. E quem sustentava toda essa base da pirâmide eram os povos nativos, que eram os indígenas, e os escravizados africanos, né? Então todos eles aí eram essa base explorada, era a principal força de trabalho aqui nas colônias hispano-americanas, né? Que é as colônias da América que era colonizada pela Espanha. E a gente finaliza, né, falando da economia colonial hispano-americana. Então, como é que funcionava essa economia colonial aqui? Então, do ponto de vista econômico, né, a Espanha ela empreendia, né, a regulação das atividades que era desenvolvida aqui na colônia. Então, a economia era baseada no monopólio comercial, né? Ou seja, a colônia ela só podia realizar as atividades com a metrópole, é chamado também de exclusivo colonial, onde a colônia, né, americana, ela só pode importar da sua metrópole, né? E também só pode importar, ou seja, trazer da metrópole, também só pode dar à metrópole, né? Só pode comercializar com a metrópole, só pode mandar suas riquezas para a metrópole, que é a Espanha no caso, né? Através da monocultura em larga escala, que a monocultura é o trabalho aí da produção agrícola, né, de um determinado produto, né? É o trabalho compulsório de povos nativos, como a gente vai ver aqui, né, estamos falando dos indígenas, e a proibição das atividades manufatureiras, porque os produtos manufaturados, né, como o artesanato, os tecidos, tudo tinha que vir de lá da metrópole. Então, a exploração da mão de obra indígena, né, que era a maior parte da população aí, que era a população nativa, ela era regulamentada oficialmente, né? Tinha a chamada as leis novas e tinha as disposições. Referente às leis novas, vai ser instituído aí o regime da encomenda. O que era encomenda? É o trabalho indígena em troca de pagamento de tributo. Então, diga-se de passagem, queridos, que esse pagamento desse tributo pode estar se referindo simplesmente a uma defesa, né, a uma proteção militar aí da comunidade indígena ou a educação que os jesuítas davam, né, com a catequese, a educação religiosa. Depois vai se instituir o regime do repartimento, que é chamado de mita, né, também chamado de mita, que era o trabalho dos indígenas em troca de salários simbólicos, né? Uma quantidade muito pequena aí de minério ou até roupa, né? Tudo aquilo que os indígenas eles podiam necessitar, então era dado em troca do trabalho, porque dar alguma coisa descaracterizava a ideia de escravização, né? Então era por isso que a mita era praticada até antes aí nos trabalhos incas, né? Antes da chegada dos europeus nas Américas. E esses trabalhadores aí chamavam de mitaios, né? Que eram os trabalhadores que podiam ser remunerados aí por meio de vestuário, de alimentação, né? E que aos olhos do governo era o que descaracterizava a relação escravista, né? Ilusão, porque você trabalhar que nem um condenado em troca de peça de roupa, né? De mísero dinheirozinho assim, paciência. A atividade mineradora, ela era realizada nos vice-reinos e especificamente da Nova Espanha e do Peru, e era orientada a suprir todas as reservas da metrópole. Então a gente está falando aqui de grande quantidade de ouro que foi extraída das colônias e enviada para a Espanha. Nos primeiros 150 anos foram aí, em média, 16 mil toneladas de prata e 85 mil toneladas de ouro, né? E ouro não é uma coisa que se planta, gente. Ouro é extraído. Então, quanto mais ele é extraído, né, ele vai diminuindo ali naquela região onde ele está. Então, a atividade mineradora vai chegar um momento que ela vai entrar, né, em declínio, mas toda essa atividade mineradora aí, ela vai desenvolver um mercado interno colonial. Quando eu digo mercado interno é porque a atividade mineradora era para exportar, então ela era externa no sentido de que todo o ouro era exportado para a Europa, né, para a Espanha lá, mas ela gerou de certa forma um comércio interno
porque a população que trabalhava ali em torno das regiões exploradas, elas precisavam sobreviver, né? Então, existia um comércio para sustentar toda essa atividade mineradora. Então, a gente está falando de comércio de produtos agrícolas, serviços para atender a necessidade daquela população ali, daquela parte da colônia, a plantação de batata, milho, criação de rebanhos, de mulas, de cavalo, fornecimento de transporte da produção, produção artesanal indígena, então tudo isso para atender essas demandas. Só que aos poucos, né, ao longo dos anos, o trabalho aí do repartimento vai ser o regime de repartimento aí vai ser substituído pela chamada peonagem, que é a servidão por dívida. Nesse novo regime aí, os indígenas eles eram recrutados a trabalhar nas fazendas, né? Eles trabalhavam nas fazendas com a produção de gêneros alimentícios, né? Que abasteciam a população daquele local ali onde as fazendas estavam. Então, por esse tipo de trabalho, eles recebiam em troca aí um pequeno lote de terra apenas para a plantação da sua subsistência. Logo, meu filho, não era suficiente. Então eles recebiam um armazém, uma abertura de crédito no armazém. Ah, receber o armazém é ótimo, né? Isso aí era bom se fosse. Mas eles recebiam aí um crédito, né, para que eles pudessem pegar no armazém tudo aquilo que eles precisavam para sobrevivência deles. Só que aí ia gerando uma dívida nesse armazém e aí esse indígena não podia sair sem pagar a sua dívida, não podia sair daquela terra, daquele lote de subsistência sem pagar a sua dívida. Por isso ele ficava preso ali para sempre àquela terra, né, trabalhando de graça. Eu tô rindo porque o povo espanhol é esperto, viu? Aprende a tática para poder estar escravizando os outros, mas de formas diferentes. Então, a gente tem ainda a lavoura de exportação, né, da monocultura. É o sistema de plantation, quando você escolhe aí uma cultura de plantação e faz a plantação em larga escala, utilizando a mão de obra escravizada para poder exportar aí toda essa exportação, esses produtos para a Europa para poder comercializar. Então, o que é que acontecia? A gente está falando, por exemplo, de cana-de-açúcar. Então, a estrutura de produção agrícola, né, sobre as antigas propriedades indígenas, ela vai ser organizada aí em unidades e vai ser definida pelos colonizadores espanhóis como haciendas. Então, cada unidade dessa é uma hacienda, porque toda essa produção era para abastecer o mercado europeu, né? E aí vai se destacar o açúcar em Cuba, né? Os engenhos de açúcar em Cuba, também a produção de algodão no vice-reino do Peru, né? E do índigo, produzido na Capitania Geral da Guatemala. Referente à economia ainda, a gente vai ter a pecuária, né? Era meio que uma novidade, assim, os povos pré-colombianos, eles não praticavam a criação de rebanho, né? Os incas que criavam ali as lhamas e as vincunhas, que é parente das lhamas, mas, no geral, não praticava aí a pecuária. E aí a criação de animais por meio da pecuária vai prejudicar, de certa forma, a produção agrícola dos colonos, né? Que era a principal atividade de sobrevivência deles. E aí o desenvolvimento dos pecuários em si, da pecuária, vai ser organizado nas instâncias, né? Que é um modelo de propriedade aí que vai se destacar nos vice-reinos da Nova Espanha e do Prata, tá certo? Beijos e queijos. E a gente fica por aqui e continua na próxima aula, que é sobre a América Inglesa.